Boa noite, Olá, Lígia. tudo bem? Como você está? Tudo bom? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Seu áudio tá dando uma leve travadinha. São as delícias da internet. Deixa eu ver se eu ponho no Bem, vamos sem agora. Melhorou? problemas. Melhorou? Agora o áudio tá melhorou bastante, melhorou bastante. Bem, Lígia, primeiro, Legal, vamos lá muito, então. muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagino que a rotina de quarentena não vem sido fácil de administrar toda a vida, pelo menos aqui. As coisas são complexas, essa mudança de rotina muito forte. Mas a gente está fazendo uma série de lives aqui para melhorar a qualidade do debate público como um todo, né? Ontem conversamos de Legal. economia com o professor Marcos Boa, amanhã vamos conversar com o professor Fernando Schuller sobre reforma do Estado. E hoje eu acho que é importante a gente abordar, dentro de diversos tópicos, a importância da ciência, porque eu acredito que a ciência nunca foi tão desejada e tão clamada para as pessoas, e ter um entendimento correto das coisas é até importante para a gente ter uma prudência, para não ter um comportamento que acaba sendo irresponsável no debate público, gente é, pregando o uso de remédios que ainda não foram estudados e tudo mais. Mas Aham. antes de a gente entrar nessas questões mais a fundo, eu queria falar um pouco sobre você, né? Você é formado em física, como que foi essa carreira de ir para genética, células-tronco? Conta um pouco da sua história. Veja, com a gente com 17 anos não tem a menor ideia, né, do que vai fazer da vida. E na época eu era boa em física e matemática, e aí fiz vestibular para engenharia. Na época eu ia seguir na engenharia de computação, mas eu tinha adorado genética. Eu achava biologia uma decoreba, mas devo ter tido maus professores. Mas a coisa da genética, do azinho, do azão, do DNA, A com T, C com G. E uma ciência, isso eu estou falando assim, de 1983 para 84, a história da biotecnologia estava decolando, então tinha um potencial incrível de revolução, né? De criação de novos produtos, de uma revolução na forma da nossa vida. E aí eu lá pelo terceiro ano de engenharia resolvi ver que história era essa de genética e acabei me formando em física, porque já era, podia transferir os créditos, e fui fazer o doutorado em genética humana nos Estados Unidos. E aí nunca mais voltei para a física, eu sou meio de uma física de Araque. Perfeito. Bem, eu acho que o primeiro ponto que a gente seria legal abordar aqui é essa questão em relação à genética, né? A gente tem um imaginário popular muito forte sobre que vem muito da ficção científica sobre quais serão as possibilidades que vão se abrir nos próximos anos, para que caminho que a gente vai. Uhum. A gente está caminhando para ter uma vida interna, para erradicar as doenças. Qual que é o real cenário que a gente acaba vendo aí da literatura acadêmica sobre a questão genética hoje no mundo? Olha, eu acho que o ser humano vem procurando a vida eterna, assim, desde que a gente inventou a roda, controlou o fogo, a gente vem trazendo o conhecimento da natureza para melhorar a nossa qualidade de vida e, com isso, aumentar a nossa longevidade. E para vocês terem uma ideia, assim, a primeira revolução no aumento da longevidade humana foi saneamento básico, que a gente aqui no Brasil até hoje tem um pouco acesso a isso. Isso fez com que a curva da longevidade humana desse a primeira subida. E em seguida vieram os antibióticos. Os antibióticos também foi uma outra revolução, né? De fato, assim, quanto mais a gente conhece da biologia humana, mais poder a gente tem para desenvolver, sejam medicamentos, sejam procedimentos médicos ou métodos diagnósticos
que beneficiam a nossa saúde, né? Atualmente, a gente tem uma revolução acontecendo na área de câncer, que são as imunoterapias para o câncer. Tudo isso foi baseado nos estudos da genética, né? A gente descobriu como fazer com que o nosso sistema imunológico nos ajude a combater um tumor. O nosso sistema imunológico é o nosso melhor amigo. Por que ele não combate o tumor? Então, os geneticistas descobriram que tem alguns genes que você precisa ativar, fazer acontecer. E aí, com isso, você tem toda uma nova leva de terapias inteligentes para câncer sendo desenvolvidas. Então, todo esse conhecimento da biologia humana e as ferramentas que a gente tem de manipular células e genes vem, de fato, trazendo uma revolução aí na forma da gente lidar com a nossa saúde. Muito interessante. Uma coisa que você falou e eu achei muito peculiar é que, por um lado, a gente está tendo avanços acadêmicos muito fortes, mas não resolvemos questões básicas como saneamento, né? E a gente consegue ver vários exemplos que reduzem a expectativa de vida, mas muito que você vê hoje no aumento de expectativa de vida do mundo é as pessoas, você está tendo um aumento você está tendo um aumento da expectativa muito grande, mas a sobrevida não está subindo tanto quanto os outros fatores, né? O que a gente pode ver de questões concretas, além de pesquisa do câncer, que pode trazer até na parte da fecundação de novos bebês? Onde que está o estágio da... Olha, a gente tem que saber de quem que a gente está falando. A humanidade não é toda homogênea, né? Então, você tem um topinho da pirâmide que já tem uma saúde, tem um acesso a uma medicina tão incrível que realmente só coisas muito sofisticadas vão aumentar a expectativa de vida desse topinho da pirâmide, que tem acesso até essas imunoterapias para câncer. O custo disso é um absurdo e tal. E aí você tem uma porcentagem enorme da população mundial em que a gente ainda tem que dar o saneamento básico, tem que dar educação para a pessoa controlar a alimentação. Quer dizer, se você controlar a obesidade e tabagismo e fizer exercício, são coisas muito simples. Infelizmente, eu acho que eu não estou em nenhum desses três grupos. Eu arrumo os três. Eu acho que a humanidade está esperando a gente inventar uma pílula que deixa a pessoa ser obesa, fumar e não fazer exercício e ter uma saúde perfeita, né? Eu sou um péssimo exemplo nessa questão de contribuir para o aumento da expectativa do mundo. Mas, enfim, eu acho que essa coisa da ciência, e quando a gente fala de ciência, as pessoas às vezes pensam só nessa coisa sofisticada, da biotecnologia ou da física, mas a gente tem as ciências humanas, ciência, qualquer campo de conhecimento, sabe? Então, às vezes, soluções simples têm um impacto muito grande se a gente está falando de população, né? Mas, por outro lado, eu não posso ficar esperando toda a população brasileira ter acesso a saneamento básico para, então, investir numa ciência mais sofisticada. Não, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu escolhi atuar nessa parte aqui das tecnologias mais avançadas, mas é fundamental que as outras coisas que são o que o americano chamaria do low hanging apple, né? Aquela coisa que é o saneamento básico, a educação, essas coisas, que houvesse um investimento, porque isso é de uma tecnologia mais simples e terá um impacto enorme na vida de um número enorme de pessoas. Perfeito. Eu fiz essa primeira pergunta para pegar um gancho, que é o nosso tema, o futuro da ciência após o coronavírus, para fazer até um pouco esse contraste, que eu acredito que essa quarentena e toda essa pandemia está mostrando um certo grau de fragilidade que a gente vive, né? A gente está tendo um avanço muito grande na ponta, como você bem pontuou, só que a gente está vivendo uma pandemia com sintomas gripais, né? Uma grande gripe que consegue colocar o mundo numa situação totalmente caótica. Como que você vê isso? Como que você vê como a gente chegou na pandemia? Qual foi o erro? Foi um erro das autoridades públicas? Como que a gente chegou nesse ponto?
Olha, eu não sei, ninguém viu esse negócio chegando, né? E olha que a gente já teve alguns quase pandemias. A gente teve H1N1, né? Depois a gente teve alguns outros desses vírus que vieram da China, mas que não foram tão graves. E até eu, quando começou a história da gripe na China, não sei o quê, e aí algumas mães da escola das minhas filhas falaram, ai, tem que fechar a escola. E eu, ai, que mães histéricas, ai, imagina. E, de repente, de um dia para o outro, eu falei, caramba, isso, sabe? Então, foi muito impressionante. Ninguém viu esse negócio. A gente ficou assistindo, né, aquela ondinha lá longe. E um dia a gente olhou e disse, caramba, é um tsunami, não é uma ondinha. A letalidade é baixa comparado com os outros vírus. Imagina, a letalidade é baixa, só que ele é tão contagioso que o percentual pequeno de um número enorme é um número enorme de letalidade, né? E onde é que a gente errou? Eu não sei. A China foi até muito eficiente na detecção da doença nova, mas é muito difícil da gente controlar a circulação das pessoas. Né? A gente tem quantos voos a gente tem por dia no mundo? Então, apesar da eficiência, a gente deu esse azar de ser esse vírus que é altamente contagioso. Agora, é interessante, tem, enfim, um TED Talk famoso do Bill Gates, de 2015, em que ele previu, né, que haveria uma pandemia, e tem até um outro programa, uma série na Netflix, que também fala de pandemia. Em novembro de 2009, falou das possibilidades de pandemia, e eu acho que isso é inerente a essa enorme globalização e circulação de pessoas pelo mundo inteiro, a gente tendo cada vez mais contato com regiões ainda selvagens, em que a gente entra em contato, o ser humano entra em contato com novos organismos, novos seres vivos, e aí, de repente, um desses se recombina, e a biologia é incrível, né? A força da vida é incrível. E numa dessas desenvolve-se um novo vírus, que foi o que aconteceu. Né? Lígia, fala. Perdão. Não, perdão, conclua o raciocínio, desculpa. Eu espero que o que a gente possa aprender nisso é o valor da ciência, o valor da pesquisa, o valor de dados científicos para tudo. São os dados científicos que vão dizer que a cloroquina deve ser tomada ou não. Não é a vontade do presidente ou de alguém, sabe? Uma nação desenvolvida é construída a partir do método científico. Políticas públicas têm que ser construídas a partir de dados concretos e não de achismos. Então, eu espero que isso seja uma oportunidade para a gente tomar essa consciência aqui no Brasil, principalmente, sabe? Do valor de todas as ciências para a gente construir uma nação desenvolvida. E não tem como a gente falar do Covid sem a gente entrar também nessa questão de protocolos e tudo mais. Como que está o desenvolvimento hoje, você enxerga, na pesquisa, para a gente chegar a uma possível cura, uma possível vacina? A gente sabe que esse processo demora, a gente vai entrar nesses pormenores burocráticos da academia, que eu acho que eles são importantes. Como que a gente está na pesquisa hoje para achar alguma solução para esse problema? Olha, a gente está tendo uma mobilização da comunidade científica como eu nunca vi antes, a comunidade científica internacional. Né? Todo mundo redirecionando as suas pesquisas. Por exemplo, eu nunca fiz pesquisa com vírus, com nada, mas eu faço pesquisa com células-tronco. Então, nós somos capazes no laboratório de produzir células do coração, neurônios, células do pulmão. Tá? Isso são coisas, é uma expertise que a gente tem no laboratório. A gente faz isso a partir das nossas células-tronco. E aí a gente está agora produzindo essas células para grupos
colaboradores que estão tentando procurar novos fármacos. Então, eles agora vão testar esses fármacos nas células humanas que a gente produz para eles. Então, a gente vê isso acontecendo em vários grupos fazendo isso. Quer dizer, redirecionando a sua inteligência, a sua expertise para contribuir de alguma forma para o desenvolvimento ou de uma terapia ou de vacina. O desenvolvimento de terapias é um pouco menos complexo, porque, primeiro, você tem duas coisas. Primeira estratégia é você ver se algum medicamento que já existe funciona para esse vírus. Por que esse é o mais fácil? Porque se o medicamento já existe, ele já foi testado, a gente já sabe que pelo menos ele é seguro, e sei lá, se ele funciona para dor de cabeça, de repente você descobre que ele funciona para o Covid. Estou citando um exemplo, hein? Ninguém vai tomar aspirina achando que é. Então, você tem isso. Depois, se nenhum dos que a gente conhece funcionar, a gente vai ter que procurar coisas novas. E aí, para você testar essas coisas novas, eventualmente chegar num paciente, a gente tem essa possibilidade de testar em pacientes graves, né? Você tem pessoas que estão doentes já e que você tem menos a perder se aquele medicamento não der muito certo. Tá? Então, isso facilita o teste em seres humanos. Uma vacina é diferente. Numa vacina, você vai fazer um teste em seres humanos em pessoas que estão saudáveis. Então, você tem que ter um rigor muito grande em termos da segurança. Você tem que ter muita certeza da segurança daquilo para você não submeter pessoas saudáveis a um risco. Tá? Então, essas coisas vão andando ao mesmo tempo, mas o que é impressionante é a união de forças internacional e de inteligências focadas num problema comum, que é a Covid. Não, perfeito. Entrando mais no detalhe na questão dos protocolos, né? Eu, apesar de não estudar ciências naturais, eu sou economista, que é um cientista social. E a gente vive constantemente escutando muitos ruídos que não têm aderência com a realidade, né? Ainda mais que a dificuldade do economista de fazer o experimento é gigante, se você for parar para pensar. Claro. A gente não consegue separar os dois países, aplicar uma política monetária aqui, uma política monetária em outra, ver como as coisas acabam vendo. Então, a gente depende muito do experimento natural e é um desafio muito grande. E não tem economia nos camundongos, né? Não tem. Exato. Então, assim, é uma dificuldade muito grande e a gente sofre muito quando a gente acaba escutando pessoas que não conseguem entender a diferença entre correlação e causalidade. Como que funciona, assim, de uma maneira bem básica, para o público entender todo esse protocolo de aprovação de um medicamento ou de uma vacina? Precisa de um grupo de controle, de tratamento? Como que são os pormenores desse processo? Isso tem um tempo bastante longo em que você fica fazendo essas pesquisas no laboratório. Então, você vai fazer vários experimentos no laboratório, primeiro entendendo lá os diferentes reagentes, testando em células, depois você testa em células humanas, essas nossas células lá, derivadas das células tronco. E aí, se esses medicamentos, esses fármacos, têm um efeito na proteção contra o vírus nessas células no laboratório, aí você talvez passe para um modelo animal. Pode ser um camundongo, ou um modelo maior. E esses modelos animais, eles são muito importantes, porque uma célula humana é bacana. Se eu, por exemplo, mostrar que uma droga qualquer não deixa o vírus infectar uma célula de coração que eu fiz lá no laboratório, mas isso é muito diferente de uma pessoa, tá? Então, antes de chegar na pessoa, a gente usa esses modelos animais para evitar fazer mal às pessoas. Eu estou falando um pouquinho mais disso, porque tem gente que fica aflita com a história dos modelos animais, a gente fazer experimento em animais, mas é porque ou vai ser no animal ou vai ser numa pessoa. A gente vai ter que escolher. Então, a gente faz primeiro nos animais,
várias das coisas que a gente achava muito promissora, quando você chega no modelo animal, ou ela não funciona, ou ela tem um efeito colateral que é inaceitável em ser humano, então você não usa, e eventualmente você chegou lá. E para vocês terem uma ideia, a indústria farmacêutica, né? Você começa com centenas de milhares de compostos, é um funil. E aí, desses centenas de milhares, sei lá, uns 100 começam a funcionar nas suas células, desses 100, uns 50 vão funcionar e você vai passar para o seu modelo animal. Se você tiver 3 no final, que você vai testar em ser humano, você já está super feliz, tá? E aí começam os testes em seres humanos. Eles só vão ser aprovados quando você mostrar para uma agência regulatória que você já esgotou tudo que você podia fazer no laboratório e que tudo que você fez no laboratório indica que isso vai ser pelo menos seguro, tá? Aí você recebe um ok para testar em humanos. E quanto tempo demora mais ou menos esse processo? Olha, na média? Na média, 10 anos. Para você sair de uma coisa absolutamente nova até chegar num medicamento na farmácia, 10 anos, 1 a 2 bilhões de dólares. Tá? É esse o desafio da indústria farmacêutica. Então, um simples remédio de diabetes que eu compro aqui na farmácia da esquina, ele demorou 10 anos e custou aí por volta 10 bilhões de reais para ser feito. Isso, exatamente. Exatamente. Claro, depois eles vão recuperar isso tudo nas vendas desse remédio, mas é isso. E aí você tem todo um processo. Primeiro você testa em um número pequeno de pessoas para ver primeiro se é seguro. A coisa mais importante é segurança. Aí, é seguro. Então, aí deixam você testar num número maior de pessoas para você ver se ele é eficaz, que é o que o pessoal depois começou a fazer com a cloriquina, né? Ela começou lá com um teste pequeno, eu acho que foi até na China, e que parecia que ia ter um efeito muito bom. Depois, quando a turma começou a fazer esse teste em um número maior de pessoas, dos Estados Unidos, saiu recentemente um artigo mostrando que não tinha diferença nenhuma entre o grupo de pacientes que foi tratado com a cloriquina e o grupo que recebeu placebo, né? Aí você tem uma diferença, você tem uma estatística. E talvez aqueles resultados que pareciam muito bons no começo, com um número pequeno de pacientes, fosse uma coincidência. Uhum. Você precisa de um N grande para ter um poder estatístico. E aí você vai, eventualmente, você chega lá a uma conclusão de que aquele medicamento tem um efeito, que o grupo que foi tratado melhorou, teve uma melhora significativamente maior do que o grupo controle. Enfim. Você pode explicar um pouco o que é o grupo de controle de tratamento? Porque muito que a gente escuta 40% dos pacientes que tomaram a cloroquina ou qualquer outro medicamento foram curados, mas isso por si só não diz muita coisa. Não diz nada. Não diz nada. Então, como é que é um teste desses bem rigoroso? Você pega 2 grupos de pacientes, tá? E num dos grupos, nem o médico, nem o paciente pode saber o que está recebendo, tá? Metade do grupo vai receber a cloroquina, ou sei lá qual foi o remédio. Uhum. E a outra metade vai receber um placebo, vai receber uma coisa que ele pode achar que é o remédio, mas não é, uma pílula de açúcar, sei lá. Tá? E aí você acompanha essa turma e coleta lá os dados clínicos, como é que aquela pessoa evoluiu. Depois de um tempo, você abre os códigos e vai ver quem recebeu o placebo e quem recebeu o remédio. E você aí faz a estatística. Então, por exemplo, 40% das pessoas que tomaram cloroquina melhoraram. Legal. E o grupo que recebeu o placebo, a pílula de açúcar? 35% dessas pessoas melhorou. Então, não fez muita diferença, né? Receber açúcar ou cloroquina. Entendeu? Então, porque tem uma porcentagem de pessoas que melhoram, né? Então, só quando a gente vê uma diferença, aí você tem que fazer os testes estatísticos, né, significativa de melhora do grupo que recebeu o remédio vezes o grupo que recebeu a pílula de açúcar, aí sim você diz, não, isso aqui vale a pena ser usado nos pacientes, tá?
Eu tenho... Mas essas coisas são coisas rigorosas, sabe? E a gente não pode abrir mão do método científico, a gente não pode abrir mão do rigor científico. Eu tenho um amigo que fez até uma piada engraçada nesses tweets aí que você acaba vendo. Ah, porque 30% dos pacientes melhoram. E daí ele falou, substitua a cloroquina por miojo ou qualquer outra coisa, que você vai ver que seu raciocínio não faz muito sentido, né? Então, isso é uma coisa que me deixa muito, muito ansioso quando eu acabo vendo, assim... Eu tenho uma solidariedade aos cientistas e sinto que os economistas estão errando com os cientistas ao ignorarem muitos protocolos e recomendações médicas, porque a gente sofre isso dos juristas, de certa maneira. De não conseguir entender de fato esse rigor científico. E o que é difícil, o que eu tenho achado muito difícil, é que hoje em dia a ciência tem muito cientista por aí, né? E aí, quem quer ser do contra vai sempre achar um cientista que diz o que ele está querendo, né? Então, para todas as áreas, né? Entendeu? Então, por exemplo, o Osmar Terra, outro dia eu vi uma entrevista dele na Globo News, falando, não, mas tem cientista que mostra que o isolamento social não funciona. Pô, tudo bem, mas vamos ver quais são os cientistas que dizem isso versus os outros cientistas que dizem que o isolamento, sabe, funciona. Então, você tem, sabe, não é cientista, não é todo mundo é igual cientista, né? Então, outra coisa também, vira e diz assim, quer ver como o isolamento social não funciona? Morreram 10 mil pessoas. Se funcionasse, não tinha tanta morte. Fala sério. Não consegue fazer o contrafactual, que se a gente não tivesse isolamento social, poderia ser 20, 30, 40. Pois é, mas esse tipo de argumentação distorcida me leva à loucura, porque ela manipula a cabeça da população, sabe? E isso é falsidade ideológica, isso é uma forma de manipulação das pessoas. E eu acho isso inaceitável. Você usar uma pseudociência, usar argumentos pseudocientíficos que dão mais ou menos um carimbo de idoneidade para transmitir uma ideia não científica, não comprovada, é muito ruim. Eu acho isso uma covardia que me leva à loucura. E outro argumento que desse estilo que acaba geralmente acontecendo, que também me dá um desespero, é, por exemplo, aquecimento global. Ah, mas tem um estudo, um paper que fala que isso não existe. Daí você vai ver o paper, o estudo é uma revista de péssima qualidade. Uma revista off-Broadway total, pesquisador off-Broadway. Aí você tem assim um... Então, é complicado, viu? Esse mundo de fake news e de, às vezes, até, se não fake, ciência distorcida, e vai... Porque criou-se também, né, um comércio, um mercado de revistas científicas de baixa qualidade para publicar qualquer coisa. Então, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado e saber triar, separar o joio do trigo aí. Lígia, ao mesmo tempo que eu fico muito inquieto com essas questões, eu tenho uma solidariedade, bem leve solidariedade, porque a gente está num momento de pandemia, a gente está num momento que as pessoas têm um desespero. Às vezes as pessoas precisam de uma narrativa para ter um conforto que vai ter alguma coisa, mas a gente vê que o movimento anti-ciência não é de hoje, né? A gente vê crescimento no mundo de movimentos anti-vacina, negação de aquecimento global. Negação de aquecimento global. E a caricatura reside no terraplanismo, que até parece uma grande piada. Mas, incrivelmente, você tem pessoas que acreditam. Como você vê esse processo? A gente com uma capacidade de acessar boas informações, internet, literatura abundante. Como que você vê o avanço da anticiência? Quais são os motivos e como que isso atrapalha a sua vida? Eu não sei, eu não consigo entender. Eu tenho até pessoas, algumas amigas queridas, que, mas tem certeza que a vacina não faz mal? Eu falei, eu tenho certeza que não vacinar faz muito mal, né? E coisa que isso faz mal para a sociedade como um todo,
né? Se você tem... A gente está voltando aí os surtos de sarampo, então tem pessoas que não tomam vacina, que não acreditam em vacina. E você tem uma coisa aí que é interessante, que é esse balanço entre a liberdade individual e o coletivo, né? Quando a sua liberdade individual tem um impacto no coletivo, é tão complicado isso. Claro, a gente não vai poder amarrar ninguém e vacinar à força. Mas enfim, a consequência da sua escolha pessoal de não fazer isso tem um impacto no resto da população que eu fico me perguntando como balancear isso, sabe? É difícil. Eu pensei até que você, quando você começou a sua pergunta, que você ia falar enfim, que a gente tem que entender também que as pessoas estão sofrendo também. O remédio é super amargo. A tal da quarentena, o isolamento, o não trabalhar, a economia quebrando, enfim. E eu acho que a gente também não pode dizer dane-se, porque não é o isolamento e ponto final. Sim, do ponto de vista de saúde, é o isolamento. Agora, da mesma forma que nós, cientistas, descobrimos essa estratégia para resolver a questão da saúde, é fundamental que as outras áreas da sociedade, os economistas, resolvam, também programem estratégias que convivam, que sejam compatíveis com esse isolamento, mas que diminuam o sofrimento, esses outros sofrimentos da população, seja do acesso à educação, que ficou mais desigual ainda com essa, é lindo o ensino à distância, é lindo para quem tem Wi-Fi em casa, para quem tinha um planozinho de 3G. Uma família estruturada, um ambiente de estudo. Sério. Eu tenho alguns alunos na USP que estão assistindo a aula e fazendo os exercícios no celular, sabe? É difícil pra caramba. As pessoas que não estão podendo trabalhar, quer dizer, a gente precisava ter um governo muito bem organizado e ágil nas outras áreas, além da saúde, para conseguir remediar os efeitos colaterais da solução do isolamento. Eu tenho certeza que o isolamento é fundamental para a gente diminuir e administrar da melhor forma possível essa pandemia. Mas e os efeitos colaterais? Eu queria que agora todo mundo se juntasse para dizer como minimizar esses efeitos colaterais. Mas, Lígia, o que a gente vê do ponto de vista econômico, aí pelo menos eu que estou lendo muito sobre o tema, é que é uma visão muito curto-prazista e você tem um lobby de certos setores que dificulta. Mas no Brasil, a gente não realizou, apesar de ter medidas de isolamento social, o isolamento social não foi rigoroso. A Suécia não tinha uma quarentena estatal, mas na Páscoa, quando viu que havia uma possibilidade de o vírus estourar, eles tiveram 90% de isolamento. A gente teve 55%. E o que a gente vê no caso da Suécia, que dá para fazer um grupo de controle e tratamento muito básico com os outros países nórdicos, característica parecida, demografia parecida, a previsão de queda de crescimento da Suécia é maior que dos outros países, porque atrasou. Por causa do número de mortes? No longo prazo, o número de mortes traz redução de produtividade. Então tem um custo econômico, pensando claro disso. Mas porque você vai ter que... Como você não faz isolamento muito cedo, você vai ter que fazer ele por mais tempo. E, de alguma maneira, a conta vai chegar. Então você vê um número de mortos maior, né? E uma taxa de recessão maior também. Então, o simplismo que a gente tem no debate brasileiro, até por, eu acho que uma ingerência do presidente da República, de querer fazer essa dicotomia de economia e vidas, sendo que ela não é verdadeira nem do ponto de vista econômico. E a gente está tendo, como você bem falou agora, né? A gente está tendo, como a gente começou depois, a gente tem o privilégio de ficar assistindo a experiência de outros. Exato. Né? E você propôs aí um experimento de observação, né, dos países nórdicos. É sensacional isso, né? Então a gente acaba vendo alguma questão assim. Mas o debate é muito fraco. Então você tem narrativa política, você tem lobby, você tem várias questões que acabam atrapalhando, né?
Não, e você tem principalmente uma coisa totalmente baseada, pelo menos do ponto de vista que eu assisto da presidência, uma coisa de achismo total, de coisas tiradas da cartola. Quer dizer, não há uma análise, números. Ele pode estar até cercado de pessoas que façam, mas não é o que a gente enxerga, é impressionante. E isso vindo de uma autoridade maior é difícil. Agora, o que me consola é que o presidente, o Trump, falou acho que umas 2 semanas atrás, falou que as pessoas, para se proteger do Covid, deviam injetar desinfetante. E o pessoal tem que ir para a mídia falando não tomem desinfetante. E algumas pessoas, então, sabe, enfim, isso é Estados Unidos, né? Então, enfim, essas pessoas estão tendo espaço. E eu acho o seguinte, eu acho que a melhor vacina que a gente tem contra esse tipo de liderança é a educação. Perfeito. E se a gente, quanto mais educada a gente tiver a nossa população, sabe, menos suscetível a gente vai estar aos efeitos dessas lideranças mais fracas. E, Lígia, na sua pesquisa de célula-tronco, ela acaba sendo um assunto muito polêmico na sociedade, até por uma movimentação de certos setores muito fundamentalistas do ponto de vista religioso, né? Por que isso ocorre, né? Por que existe esse fundamentalismo em relação às células-tronco? E isso te atrapalha no dia a dia? Olha, o que acontece? A gente tem vários tipos de células-tronco. A gente tem as células-tronco adultas, que são, por exemplo, na medula óssea, né? Na nossa medula óssea, a gente tem as células que fazem todas as células do sangue. Então, são as células-tronco de sangue. Se uma pessoa tem uma doença do sangue, uma leucemia, ela destrói a medula doente, você pode fazer um transplante de medula óssea e a medula óssea do doador saudável vai produzir o sangue saudável naquela pessoa. Mas a medula óssea não faz neurônio, a medula óssea não faz célula de coração, não faz uma opção de outras coisas, ela faz sangue. E existe uma outra classe de células-tronco, que são as células-tronco embrionárias, que são células absolutamente coringas. Elas vão fazer neurônio, coração, fígado, rim, pele, tudo, tá? Então, são células com um potencial de uso em terapia muito grande. Qual é o problema delas? Elas são derivadas de embriões humanos. Quando eu falo embrião humano, as pessoas tendem a pensar num feto, né? Aquela coisinha assim, coraçãozinho batendo, e não é desse embrião que eu estou falando. Eu estou falando de um embrião de 5 dias, que é o embrião da fertilização in vitro, que é produzido lá por fertilização in vitro, e quando esse embrião ele tem umas 50 células, e quando sobram esses embriões, eles ficam congelados nas clínicas de fertilização in vitro. E é a partir desses embriões que a gente tira essas células, e o nosso desafio no laboratório é fazer com que essas 50 células virem bilhões de células, porque eu não vou curar, não vou regenerar nenhum coração com 50 células, né? E depois no laboratório, a gente mexendo no meio de cultura, a gente faz com que a célula vire coração, vire neurônio, vire o que a gente quiser, tá? Só que o problema é que eu vou destruir esse embrião. E para algumas pessoas, esse embrião é uma vida equivalente a qualquer um de nós aqui. Tá? Não interessa ele ter só 50 células, está congelado. Não, ele é uma vida e ele tem tanto direito à vida quanto eu ou você. Então, destruir esse embrião equivale a você assassinar uma pessoa. E aí, isso foi um tema de muito debate no mundo inteiro, principalmente no início dos anos 2000. E vários países, enfim, criaram legislações, suas leis, de acordo com a sua cultura, com a sua história, para permitir o uso desses embriões para pesquisa em circunstâncias bem controladas. E aí, no Brasil, em 2005, foi criada a Lei de Biossegurança
que permite o uso que permitiu o uso desses embriões para pesquisa. E, imediatamente fizeram uma ação de inconstitucionalidade sobre essa lei, dizendo que a nossa Constituição garante a brasileiros e residentes no Brasil o direito à vida, à propriedade, a uma opção de coisas. Então, como esse embrião é uma vida, essa lei é inconstitucional porque você está deixando eu matar uma vida. Né? E aí foi super interessante esse debate. A gente foi parar no Supremo Tribunal Federal para explicar para os juízes do Supremo. Ellen Grace era A relatora do Supremo na época. Não, ela era presidente do Supremo, ela não era relatora. E a gente foi lá para explicar para aqueles juízes que é isso, que embrião é esse, que célula-tronco é essa, vantagem. Aí foi o grupo pró, foi o grupo contra. E foi super interessante. Posso seguir falando isso? pode, tá maravilhoso. Tá. E foi super interessante porque a pergunta tinha sido colocada, a mídia anunciava como se os cientistas iam ter que determinar quando começa a vida humana, né? Que era isso que o STF ia ter que decidir. E aí, o meu pitch, o meu argumento lá foi o seguinte: não, a pergunta não é essa. A vida humana, ela é um contínuo. Por exemplo, a minha vida, de alguma forma, começou lá com os meus ancestrais, né, até chegar a mim, e a minha vida segue nas minhas filhas, e se Deus quiser, quando elas tiverem filhos, e assim por diante, seguiremos eternos. O que existem são diferentes formas de vida humana. Esse embrião da fertilização in vitro, ele é uma forma de vida humana. Um feto é uma outra forma de vida humana, um recém-nascido, um idoso, tudo isso são formas de vida humana. Que são, né, que uma pessoa com morte cerebral é uma forma de vida humana, é uma forma, tem vida ali, tem um coração batendo, pulmão, né, os órgãos estão funcionando, mas é uma forma de vida humana legalmente violável pela nossa legislação, porque nós aceitamos o conceito de morte cerebral e a gente permite, então, abrir essa pessoa e pegar o coração, o fígado, não sei o que, para transplante, né? Então, nem toda forma de vida humana ela é inviolável, né? Se a gente for para o outro lado, um feto é uma forma de vida humana inviolável, porque o aborto é proibido no Brasil. Tá? Só que se esse feto for resultado de estupro, ou ele representar um risco para a vida da mãe, ele imediatamente passa a ser uma forma de vida humana legalmente violável, porque a nossa lei permite o aborto nesses casos. Então, o meu ponto era o seguinte: eu não quero determinar quando começa a vida, eu quero determinar o seguinte: nessa forma de vida humana, que é esse embrião da fertilização in vitro, em que condições ele é uma forma de vida inviolável e em que condições ele é uma forma de vida violável, tá? E aí eu chamei a atenção na época para os juízes lá, os ministros do Supremo, para eles tomarem cuidado, porque se eles reconhecessem aquele embrião da fertilização in vitro como a vida lá da Constituição, ele teria direito também à propriedade. E aí a gente ia ter um problema legal incrível, porque a gente ia ter milhares de herdeiros congelados nas clínicas de fertilização in vitro e tal. Então, eventualmente, foi uma votação super... A gente ganhou por um voto, mas isso permitiu, em 2008, isso foi decidido, e aqui no Brasil a gente pode fazer essas pesquisas. Se os embriões estiverem congelados há mais de 3 anos, os pais têm que dar um consentimento, você tem que ter aprovação por vários órgãos de vigilância, mas isso permitiu que a gente tocasse essas pesquisas e desenvolvesse a área das células-tronco embrionárias no país. Lígia, você é maravilhosa. Além de uma excelente cientista, é especialista em hermenêutica constitucional também. Assim, muito sofisticado o argumento. Mas não é verdade? Não é verdade? Maravilhoso. Isso. Aquela discussão, quando começa a vida, a gente não ia chegar em lugar nenhum com aquilo.
E caminhando aí para a nossa penúltima pergunta, Legal. né? A gente vê uma mobilização muito forte da comunidade científica por necessidade de mais recursos, por uma dificuldade muito forte de se realizar pesquisa no Brasil, que você está na ponta, deve conver. Por outro lado, a gente vê uma contra-argumentação, né, numa área que a academia brasileira produz pouco, a gente precisa de gestão, precisa direcionar os melhores recursos, meritocracia, a gente acaba financiando às vezes coisas que não devia financiar. Qual que é a sua visão? Falta dinheiro ou falta gestão? Ou, como sempre, uma pergunta tão complexa, falta os dois? Olha, eu acho que faltam os dois. A verba, olha, tem havido nos últimos, eu diria, os últimos 8 anos, 6 anos, um desmonte da ciência brasileira. Se você for ver o orçamento de ciência no país, ele vem caindo progressivamente e ciência é um motor do desenvolvimento de uma nação, um desenvolvimento saudável, até da economia de uma nação. É a ciência que vai promover a inovação, que vai promover uma industrialização, enfim, tudo isso. Então, a gente vem com cada vez menos verba. A verba que vem é muito burocrática, a gente tem muita burocracia envolvida, a gente depende de muitos insumos e equipamentos importados, e cada importação que a gente vai fazer demora 2 meses para chegar um reagente. Para na alfândega, tem que pegar o documento. Não, é uma loucura, é inacreditável. Então, quer dizer, como é que você vai querer fazer uma ciência de ponta, uma ciência inovadora, sem agilidade? Competindo com países em que aquele reagente chega, se não no mesmo dia, no dia seguinte, na bancada. Então, enfim, haja criatividade, né? Então, o cientista brasileiro ele é muito maltratado. E aí o país, enfim, historicamente, não valoriza ciência. Ciência e educação, eu acho que são os patinhos feios e são fundamentais para o desenvolvimento de uma nação, né? A gente pode dizer, não, mas veja, a gente está em crise, e aí não dá para investir, né? Não está sobrando dinheiro para a ciência. O presidente da Academia Brasileira de Ciência, o Luiz Davidovich, foi até meu professor de física na PUC, ele tem uma palestra espetacular em que ele mostra que países como Coreia, mesmo Estados Unidos, Israel, Rússia, em tempos de crise, eles aumentam o investimento em ciência, tá? Porque eles sabem que isso é uma forma saudável de você mover a economia. É muito mais saudável do que diminuir o imposto da linha branca e de automóvel, né? Para aumentar o consumo. Quer dizer, é uma coisa que tem uma duração. E enfim, é por isso que eu dirijo um carro coreano, né? Guiada por um aplicativo israelense, porque há um reconhecimento do valor de educação e ciência nesses países que se traduz nesse nível de desenvolvimento. Tem uma agenda grande aqui, então, para ser explorada, que vai Enorme. desde dos incentivos, capacidade burocrática, destinação de investimento, agilidade. Isso. E tem dinheiro, tem um Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia que uma porção de empresas tem que pingar nesse fundo, mas aí é contingenciado. Aí o pessoal, sabe, olha, é duro, viu? É duro. Indo aí para a nossa última pergunta, já que nossa conversa abordou muito esse negócio, melhorar a qualidade do debate público, trazer essas evidências científicas, o que você recomenda para um leigo como eu e também para as pessoas que estão nos assistindo, de ler para entender mais essa questão relacionada à genética, esses avanços que a gente está tendo, ter uma compreensão científica um pouco mais profunda de todo esse processo? Olha, tem uma porção de coisas de divulgação científica aí, desde de gente no YouTube fazendo divulgação científica muito boa, revistas de divulgação científica, a Scientific American e Ciência Hoje, Galileu, tem
muita literatura. Eu tenho, se puder fazer propaganda. Passa, por favor. Eu tenho 2 livros de divulgação científica, um sobre genomas, chama Sequenciar um Genoma Humano, e agora, e um outro sobre células-tronco, promessas e realidades. Mas, assim, principalmente, tem muita gente boa fazendo divulgação científica de ótima qualidade. Se entrar no YouTube, você acha esse pessoal. E, enfim, eu acho que é muito importante cada um, dentro da sua área de conhecimento, saber traduzir para todo mundo o que acontece, sabe? Eu adoraria que os economistas também pudessem me explicar o que é a taxa Selic, por que não vale só imprimir mais dinheiro, ou, enfim. No final, afetam a vida de todo mundo, né? Então, eu acho fundamental a gente saber traduzir, ou alguém saber traduzir o que faz nas diferentes áreas de conhecimento. Não, maravilhosa toda essa solidariedade, porque como economista a gente tem que escutar coisa vindo também, vocês devem escutar bastante coisa por aí. Manter a qualidade do debate público alta é muito difícil em todas as áreas. Isso mesmo. Lígia, eu queria muito te agradecer, foi maravilhosa a entrevista. Pessoal, essa entrevista vai estar disponível a partir de sexta-feira no Spotify em formato podcast, Deezer e Apple Music. Também daqui a pouco vai estar aqui no GTV e no YouTube. E acompanhem aqui a nossa página, sigam a Lígia para saber um pouco mais de todas essas questões científicas. E me sigam, teremos live todos os dias durante essa quarentena. Perdão, segunda a sexta, durante essa quarentena. Amanhã recebemos o professor Fernando Schuller, sexta-feira Facundo Guerra para falar do setor de entretenimento. E muito obrigado, Lígia. Foi maravilhosa a conversa. Muito obrigado por topar conversar com a gente. Olha, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a Bessa, todo mundo aí que está falando, mandando recados super repercussão carinhosos. Excelente. Todo Até mundo... uma prima que mora no Reino Unido aqui mandou, estou super feliz. E eu me comunico melhor e ponho muita coisa no meu Facebook. Então, se vocês quiserem olhar lá, a página é Lígia V. Pereira. E tem uma porção de coisas lá que eu vou colocando. Mais até do que no meu... Somos de outra geração. Minha geração é mais Instagram. Eu sei. É que lá Lígia, cabe mais coisa. muito obrigado. Tchau, gente. Obrigadíssima. Tchau. Um abraço.